amigas e meus amigos, vamos falar hoje de cinema, mas vamos falar especificamente de Spike Lee, o genial diretor de cinema dos Estados Unidos e o maior expoente negro na cultura cinematográfica mundial. Spike Lee está participando do Festival de Cannes com o seu filme O Infiltrado, que retrata a atividade da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E durante uma entrevista, não das entrevistas oficiais de Cannes, mas ele reuniu a imprensa e deu uma entrevista particular e já causou nesta entrevista, criando a maior confusão. O seu filme, que se chama, na verdade, Black Klansman, O Infiltrado, ele retrata, tem imagens no final, tem imagens reais da manifestante Heather Heyer. Mas Heather Heyer sendo atropelada e morta por um carro durante uma manifestação da supremacia branca na Virgínia. Relembrando o fato, os supremacistas brancos saíram às ruas em manifestação porque não queriam que fosse retirado da Virgínia a estátua do general Robert Lee, o general que comandou o exército confederado, o general escravagista. E essa manifestação encontrou-se com uma manifestação contrária. E é claro, houve um choque, mas um choque até então normal, quando um jovem louco, ensandecido pelo ódio, pegou seu carro e jogou em cima dos manifestantes e matou atropelado esta moça que não era filiada a nenhum grupo de protesto. Ela foi ao protesto acompanhando uma amiga. A mãe desta moça morta ficou célebre com uma frase que se repete hoje no Brasil: o ódio não resolve nada, o ódio só faz gerar mais ódio. Pois voltando a Spike Lee, ele causou, na entrevista que ele deu aos jornalistas, uma entrevista recheada de palavrões, sobretudo contra o presidente Donald Trump, classificando inclusive de filho da puta, chamando ele de filho da puta, criticando ele por não condenar publicamente a Ku Klux Klan, o grupo de supremacistas brancos dos Estados Unidos. E Spike Lee diz uma coisa que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Ele diz: as pessoas percebem que a ascensão da direita não está apenas confinada aos Estados Unidos, mas está a acontecer pouco e cada vez mais em todo o mundo. Agora mesmo tivemos a notícia de que a extrema-direita está crescendo na Suécia. A Suécia é um país social-democrata, é um país socialista há mais de 50 anos. Qual é a razão de uma extrema-direita neofascista, neonazista estar crescendo na Suécia? Que fenômeno é esse que está acontecendo no mundo? E Spike Lee, na sua entrevista, ele toca num ponto muito importante. Ele diz o seguinte: mesmo quando decidimos que queremos fazer algo que não seja político, o próprio fato de fazê-lo em si próprio já é um ato político. Por exemplo, como é que eu poderia fazer um filme sobre a Ku Klux Klan e deixar a política de fora? Ele diz: eu não sou um realizador tão genial assim. Continuando, ele diz: nós tínhamos acabado de fazer a filmagem e estávamos fazendo a montagem quando aconteceu aquilo do atropelamento da Heather em Charlottesville. O fim do filme seria com cruzes da Ku Klux Klan pegando fogo. Eu falei: não, vamos colocar exatamente isto que acabou de acontecer. A supremacia branca atropelando pessoas e o ódio se espalhando a partir da supremacia branca, a partir da direita. E eu tenho a dizer a vocês, jornalistas, que aquilo não foi um homicídio, aquilo foi um ato de terrorismo. Jogar um carro contra uma multidão, ferindo 19 pessoas e matando uma moça, é um ato de terrorismo. Diz mais Spike Lee: existe uma grande diferença. A Ku Klux Klan e a direita alternativa e os grupos neonazistas são grupos terroristas. Eles não são apenas uma direita conservadora, são terroristas. O carro voando pela rua abaixo é um ato de terrorismo, como acontece em outros países e que nós já vimos acontecer a mesma coisa. Então voltamos agora do Spike Lee para o Brasil. Outro dia um internauta entrou e disse que, sendo eu um homem de cultura, eu não deveria de falar de política nos meus vídeos, que eu deveria de me ater a falar sobre cultura, a tornar mais plausível a cultura do país. Eu estou falando de cultura, eu estou falando de Spike Lee. E vou repetir Spike Lee: como deixar de falar de política quando fazemos um filme, uma peça,
Só o fato de fazermos cultura já é um ato político numa sociedade onde impera a cultura do ódio e onde as trevas da intolerância, do fascismo, do conservadorismo, do fundamentalismo religioso se opõem por natureza às manifestações da inteligência e da cultura. Hein? Como resolver isso? Fazendo cultura. Um abraço!